A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Um beijinho e um abraço apertado da tia Suzana, que hoje estarei aqui com vocês, alunos da classe Soldados de Cristo. E nós vamos estudar a lição 11 da Escolinha Bíblica Dominical. E nós vamos estudar a lição de número 11 com o título O Exército que Fugiu. Que exército é esse? Fujão. Será que existe um exército que foge assim? Crianças, olha, vou mostrar para vocês umas imagens de umas pessoas. Olha só, elas estão passando por sofrimento, angustiadas, estão tristes. Nós, os seres humanos, somos dotados de sentimentos. Então, nós temos dentro da gente alegria, tristeza, raiva. Esses sentimentos fazem parte do ser humano, faz parte da nossa natureza humana. E essa história está emocionante. Vamos fazer uma oração? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma escola bíblica dominical. Senhor, coloca dentro de nós a tua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, a colocá-la em prática nas nossas vidas. Pai eterno, eu te peço, Senhor, a tua companhia para todo sempre. Ajude cada criança dessa a passar por toda dificuldade que possa surgir, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, é um Deus poderoso e que vence toda e qualquer batalha. Querido Deus, fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ler o nosso texto áureo? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo 9, verso 10. Novamente, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo 9, verso 10. Viram, crianças? Nós conhecemos o nosso Deus, então nós buscamos refúgio em Deus. Essas pessoas que estão tristes, que estão passando por algum sofrimento, algum problema, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema de ordem financeira. Essas pessoas, a maioria delas que não conhecem Jesus Cristo, elas ficam desesperadas. Muitas delas correm para o suicídio. E nós não queremos que isso aconteça, né? Então, por isso, crianças, que é tão importante a gente pregar o evangelho a todos e dar uma palavra de conforto para quem não conhece Jesus. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Reis, capítulo 6, os versículos 24, 25 e 31. E também o capítulo 7. Crianças, como vocês já vêm estudando, Israel estava passando por um período de desobediência e continuava, mesmo o Senhor sendo tão generoso, tão bondoso com aquele povo, fazendo tantos milagres no meio deles e guardando eles ainda, né? E aí foi necessário que eles passassem por um período difícil para que eles pudessem voltar para o Senhor deles, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E aí foi levantado um rei
da Síria, chamado Ben-Hadad. É interessante saber que esse nome quer dizer filho de Haddad, e Ben significa filho de, e Haddad significa aquele que lança raios. E ele se levanta como adversário de Israel para que fizesse o Israel voltar a adorar o Deus eterno. Será que é necessário que venha as dificuldades para que nós lembremos que nós temos um Deus todo-poderoso? Naquele tempo foi necessário. Então, aconteceu que veio uma fome muito grande por causa do cerco de Ben-Hadad. Naquele tempo, as cidades eram cercadas com muros. E aí, os soldados do exército inimigo estavam do lado de fora do muro, querendo invadir a cidade. E aí a cidade ficou cercada, sitiada. E aí, as pessoas que estavam lá dentro, os israelitas, ficaram por 3 anos, sofrendo, em sofrimento. Nada entrava e nada saía. Então pensa bem, os alimentos que eles tinham foram acabando, foram ficando escassos. E aí, as pessoas que estavam lá dentro cometeram pecados horríveis. Nessa cidade também tinha um rei. O rei que estava governando na época era chamado de Jorão. Esse cerco durou 3 anos e durante esse tempo nada foi feito. Penso que o povo, mesmo estando cercado, imaginava que com o tempo os soldados iriam se cansar e iriam desistir de entrar na cidade e iriam embora. Mas nada disso aconteceu e o tempo foi passando e, como a Bíblia mesmo diz, um abismo puxa outro abismo. E aí foi ficando cada vez mais feio a situação de Israel ali em Samaria. No primeiro ano, o povo confia em suas capacidades. No segundo ano, eles se apegam às esperanças. E no terceiro ano, partem para improvisações, se virando, dando seu jeitinho brasileiro, como diz aqui no Brasil. E o que dizer do rei Jorão, vestido em sacos? Um povo sempre espera uma atitude certa do seu líder, uma decisão correta. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E também que o povo geme quando o ímpio governa. Certamente a razão do cerco a Samaria era a distância que o povo estava de Deus. Vamos lembrar que o pecado faz a distância de nós e a Deus. Então, como fazer para reverter essa situação? Devemos nos lançar aos pés de Jesus Cristo e pedir a Ele que esteja nas nossas vidas. Crianças, haviam 2 mulheres nessa cidade de Samaria e elas cometeram canibalismo. Vocês sabem o que é canibalismo? Canibalismo é um pecado muito grande, um pecado que abomina aos olhos do Senhor, abominável aos olhos do Senhor. Olha só, uma combinou com a outra, porque elas estavam com muita fome. A cidade estava com muita fome. Aí uma combinou com a outra. Olha, hoje comeremos o seu filho. Uma falou para a outra. Hoje vamos comer o seu filho. Amanhã comeremos o meu. Só que olha o que aconteceu. A mulher matou o filho dela, o próprio filho, e comeram. Todas 2 se alimentaram da carne do menino. E no outro dia,
A outra mãe, que perdeu o filho, cobrou da mulher que tinha prometido que ia entregar o seu filho à morte para servir de alimento. Mas a mulher escondeu o seu filho. Então, essa mulher ficou indignada. E quem ela procurou? O rei Jorão, para resolver essa situação. Então, ela contou a história ao rei Jorão, e o rei Jorão ficou muito bravo com aquela situação. E, vendo toda aquela desgraça que estava acontecendo com aquele povo, ele se vestiu de saco e culpou o profeta Eliseu. A gente sempre tem que procurar um culpado para os nossos problemas, não é, crianças? Então, e sempre, na maioria das vezes, culpamos a Deus. E ele não tem nada a ver com isso. Vocês estão vendo nessa história, né? E o rei Jorão falou que queria que o profeta Eliseu morresse. E aí foram procurar o profeta Eliseu. Eliseu disse para o rei Jorão: olha, amanhã, a esta mesma hora, vocês estarão se fartando, comprando e vendendo, tendo muito alimento, sendo libertos a essa hora, amanhã a essa hora. E aí um soldado do rei Jorão falou: imagina, até parece que Deus vai nos ajudar. Isso não vai acontecer. E o profeta Eliseu falou: vai acontecer sim. Só que você vai ver, só que você não vai participar. Havia à porta da cidade, na entrada da cidade, umas pessoas leprosas. Vocês sabem o que é pessoas leprosas? São pessoas que têm um problema na pele, né? E naquele tempo essas pessoas eram proibidas de entrar nas cidades. Elas eram israelitas, porém elas não podiam entrar na cidade porque elas eram leprosas. Então elas dependiam de migalhas. E como a cidade estava passando por situação difícil, muita fome, nem eles mesmo que dependiam da migalha do povo, das doações do povo, eles não estavam recebendo nada também. Então, e doente, eles decidiram então uma coisa. Um disse para o outro: olha só, se a gente ficar aqui, a gente não vai receber nada desse povo, nenhuma migalha. Se nós formos lá para o exército da Síria, a gente pode correr o risco de morrer, mas podemos também receber por compaixão umas migalhas, umas doações daquele povo. Antes de morrermos aqui, vamos para lá. Se morrermos, morremos. E nessa hora, Deus fez um milagre. Nesse momento que eles estavam caminhando para o acampamento do exército sírio, Deus fez aqueles soldados sírios ouvirem uma grande multidão de cavalos, como se estivessem vindo muitos soldados, muitas pessoas ao encontro deles. E eles se assustaram e pensaram: olha, Samaria com certeza se juntou com outro exército e por consequência estão vindo para cá para nos derrotar. Vamos fugir? E eles deram no pé. Fugiram dali, saíram crianças com tanta pressa que eles deixaram tudo. Quando aqueles leprosos chegaram lá no acampamento sírio, viram tudo abandonado. E eles se alimentaram, comeram, pegaram até umas coisas indevidas, saquearam aquele acampamento. E foi de cabana em cabana fazendo isso. Só que um deles falou assim: olha, a gente tem boas novas. E aquele povo lá de Samaria tá pensando que esse exército aqui tá de prontidão para pegar eles, né? Para entrar em confronto e matá-los. Não é certo o que nós estamos fazendo.
nós devemos transmitir as boas novas. A mesma coisa eu e você temos que fazer. Nós temos que transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós temos o refúgio. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. E as outras pessoas que não têm Jesus, que não creem em Jesus Cristo, elas precisam de ouvirmos. Então, eu e você, nós temos essa missão. E aí, crianças, eles voltaram para a cidade e avisaram o rei Jorão. Olha, o exército fugiu. O rei Jorão ficou meio que sem acreditar. Será? Será que Deus fez um milagre mesmo? E aí ele lembrou-se, né, do que disse Eliseu, o profeta Eliseu. Porém, ele muito cauteloso. Não, vamos então mandar uma equipe para poder ver se realmente isso aconteceu. E aí foi uma equipe dos israelitas lá no acampamento sírio para ver se aquilo realmente tinha acontecido, se eles tinham abandonado o acampamento. E aí quando eles voltaram, eles chegaram com a novidade ao rei Jorão. E o rei Jorão anunciou à cidade de que poderiam todos sair. Crianças, lembra daquele soldado do rei Jorão que não duvidou, que duvidou da palavra de Eliseu? Pois é, crianças, sabe onde ele estava nessa hora? Na porta da cidade. E as pessoas famintas querendo sair, vocês imaginam? As pessoas saindo daquela cidade, todo mundo ao mesmo tempo, um monte de gente, né? Para passar numa porta só. E o soldado bem ali, na porta. O que aconteceu com ele? Foi pisoteado. Então, aconteceu o que Eliseu tinha dito, que ele veria isso, mas ele não participaria, porque ele morreu. Crianças, essa lição nos ensina várias coisas. Olha só. Nos ensina que devemos confiar no Senhor Jesus Cristo em meio às grandes tribulações da nossa vida. Ali aquele povo estava passando por grande fome. E aí, nós, como sabedores e conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que nós devemos nos refugiar em Jesus Cristo, em Deus, o nosso Pai eterno. E Ele se alegra quando nós colocamos a nossa fé em ação. Olha o que aconteceu com aquele soldado que duvidou da palavra de Eliseu. Nós não devemos duvidar da palavra de Deus. Deus está conosco e nós devemos orar e pedir a Ele o socorro, que o nosso socorro vem de Deus. E assim devemos transmitir às outras pessoas também. E a nossa lição vai ficando por aqui. Vamos fazer a nossa oração? Querido Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos um refúgio, uma fortaleza. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque por mais que nós passamos por tribulações, mas o Senhor é o Deus que nos garante a vitória. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estar conosco todos os dias. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa cada uma dessas crianças que oram comigo neste momento. Abençoa suas famílias. Senhor, eu te peço, abençoa nossa nação também, ó Pai. Esteja conosco, nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Um beijinho e até a próxima EBD. Tchau!